Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. Como é que está a sua expectativa aí? Aleluia. Depois daquela abertura, tinha que estar lá em cima mesmo, né? Você pode sentar. Obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus. Aleluia. É responsabilidade, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindos ao nosso seminário de inverno. Aleluia. Glória a Deus. O título desse seminário é maravilhoso. Sabe, porque nós vamos falar de algo que é peculiar, que é o nosso futuro. Futuro glorioso. Deus tem um futuro glorioso para você. O futuro que Deus tem para mim e para você não é qualquer coisa. A vida que Deus tem para nós vivermos hoje também não é qualquer coisa. O nosso Deus é um Deus de glória em glória. Ele vai se mostrando, Ele vai refletindo na nossa vida aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então eu quero que você fique ligado, que você fique atento. Tudo que o Senhor vai falar aqui através da sua palavra. Porque a palavra de Deus ela é poderosa, irmãos. E quando a gente fala sobre futuro, a gente viu que esse seminário é baseado nas matérias doutrinas básicas e escatologia. Mais escatologia que doutrinas básicas, porque eu dou aula de escatologia, então tem que puxar a brasa para minha sardinha. Aleluia. E eu fui o primeiro que cheguei aqui, então eu estou na vantagem, né? Mas e escatologia é algo que eu amo, é algo que eu estudo há muito tempo, que eu busco aprender, e quanto mais eu aprendo, mais eu vejo o quão grande é o amor que Deus tem por nós. Porque Ele não só nos tirou do pecado, mas Ele nos leva a um lugar de glória. E você vai ver isso. Você vai ver isso nessa noite. Você vai sair daqui com a certeza de que o seu futuro é glorioso. Você vai sair daqui com a certeza de que você vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena andar na fé. Vale a pena andar conforme a palavra de Deus, porque Ele tem um futuro de glória para mim e para você. E eu quero incentivar você a vir em todas as 4 ministrações. Na verdade, eu penso que não são 4 ministrações. É uma ministração em 4 partes. O Espírito Santo vai falar em 4 ministrações, em 4 encontros, através de 4 professores. Amém? Então eu quero incentivar você a não faltar, a não deixar nenhuma, porque as mensagens vão se conectar. Você vai ver que é uma mensagem só. Glória a Deus. Sabe, queridos, a gente precisa ter uma consciência de futuro. Às vezes a gente está com a vida corrida, com as coisas dos afazeres, e a gente se desliga de algo que é importante, que é a eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, do 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, ele diz: a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa que é para essa vida e para a vida que há de ser. O que o apóstolo Paulo está nos deixando aqui claro? Que existe a piedade, que na verdade é uma vida de fé, é uma vida de acordo com os princípios da palavra, é uma vida no Espírito. Isso é piedade. E ele vai dizer que essa vida, ela tem promessas. Promessas para agora e para a vida que há de ser. Amém? Então a gente precisa ter uma vida de equilíbrio na palavra. Entender esse equilíbrio entre o viver o hoje e o agora e o viver o que está à nossa frente. Existe o irmão Reagan, na verdade, ele usa um exemplo muito interessante, que é o caminho que a palavra nos guia. Mas que à beira do caminho existem 2 valas, existem 2 extremos. E pessoas, às vezes, caem nesses extremos. Um extremo seria dizer que a vida que nós levamos aqui hoje seria uma vida só de sofrimento, de dificuldades. E lá no céu, quando a gente chegar lá, tudo vai estar tranquilo. É quase como zerar o jogo. Chegou lá no céu, acabou o problema, acabaram as doenças, mas aqui, meu irmão, é vida de prego, é levando na cabeça. Tinha até uma musiquinha que eu lembrei, era: quando eu era prego, o diabo me batia. Hoje eu sou martelo, bato nele todo dia. Aleluia. Não sei por que eu lembrei disso, mas receba aí. Receba, o Senhor sabe. Eu não sei, mas Deus sabe por que Ele me trouxe isso.
Glória a Deus. Mas sabe, queridos, Jesus nos ensina no Pai Nosso dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, não é esperar o céu. Ele está falando que a vontade dele seja feita aqui da forma como é lá. Então há promessas aqui que eu posso viver e eu vou viver. Eu declaro na sua vida dias de viver as promessas de Deus, que nenhuma delas vai cair por terra, que você vai viver tudo pela fé e na palavra de Deus, em nome de Jesus. Você vai andar naquilo que Deus tem hoje e agora. Deus tem coisa. Jesus morreu para trazer bênçãos. O apóstolo Paulo, logo no livro de Efésios, no início, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está falando que ele já nos abençoou. Não vai ser no céu, é agora. Existem coisas boas para a gente receber lá no céu, existem, mas tem coisas boas aqui e agora também. Aleluia. Amém? Agora existe o outro extremo. E qual é o outro extremo? É que pessoas conseguem receber pela fé as bênçãos e ficam tão impressionados com as bênçãos que perdem a noção de eternidade. Perdem a noção de carreira, de chamado, de propósito. Existe algo ligado ao seu propósito, ligado àquilo que Deus chamou você para fazer. E isso está intimamente ligado com o futuro, com uma eternidade. A vida que nós vivemos hoje, nós vamos prestar contas. Amém? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos dos homens os mais miseráveis. Então existem promessas para hoje e agora, e é lícito que você tome posse de cada uma delas. Mas existe um futuro glorioso te esperando também. E Deus não quer que você fique de fora desse futuro. Deus não quer que você se desvie do propósito, para você entender que há uma glória que vai durar para sempre na sua vida. Amém? Então entenda isso. Existe um futuro glorioso esperando a mim e a você. E é importante que a gente aprenda a olhar esse futuro, que a gente aprenda a olhar para frente. E é isso que significa, por exemplo, o nome da matéria é escatologia. Escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou das coisas do fim. Então existe um final que Deus preparou para nós. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Aleluia. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Isso significa, irmão, que o dia de hoje tem que ser melhor do que o de ontem. E o de amanhã vai ser ainda melhor. Não significa que as circunstâncias vão ser melhores. Significa que dentro de você vai ser cada vez melhor. E aquilo que está dentro de você vai mudar o que está fora de você. Amém? É a cada dia, até que um dia vai ser dia perfeito. E o dia perfeito é quando nós estivermos diante dele, porque a Bíblia diz que os justos brilharão como a luz do sol. Aleluia, glória a Deus. Você abriu lá em Romanos? Amém. Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vou repetir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Repare que ele não disse a glória que será revelada a nós ou para nós. Ele disse a glória que será revelada em nós. Não é algo que você vai ver, é algo que você vai participar. Aleluia. Você faz parte disso. Você está envolvido no processo. E Paulo está dizendo: eu tenho certeza, eu estou certo de que aquilo que a gente vive hoje não se compara com aquilo que vai se revelar em nós. Paulo está dizendo que a glória que está vindo para nós, que o nosso futuro é glorioso, e ele está plenamente convicto disso. Sabe, irmãos, é importante a gente olhar para o futuro. Quem quer prender você no passado é o diabo. Veja, eu não estou dizendo que não tem importância a gente lembrar de coisas do passado.
ele é importante às vezes para lembrar da onde a gente saiu, de aonde o Senhor nos tirou, e a gente saber aonde a gente está agora. Mas o Senhor não quer você preso no passado. Isso não pode virar uma prisão para você. Nem o presente também pode virar uma prisão para você, mas é olhar para o futuro. Amém? E essa visão é importante. Eu me lembro, na Bíblia, lá diz que Deus chamou Pedro para ser pescador de homens. Ele não diz, ele diz, doravante serás pescador de homens. Isso está lá em Lucas capítulo 5. E ele deu uma missão. Mas a Bíblia diz que que Pedro, ele negou Jesus. Ele nega Jesus 3 vezes. E ele fica sentido disso. Aquilo paralisa Pedro. Mas em João 21, Jesus volta a encontrar-se com Pedro. Não vai dar para eu explicar todo aquele diálogo de João 21. Mas a primeira coisa que Jesus faz é chamar Pedro de volta para aquilo que ele achou que estava perdido. Falar, apacenta as minhas ovelhas. Ei, Pedro, acabou não. Vamos deixar isso lá no passado. Vamos seguir agora. E a discussão ali é totalmente o seguinte. Pedro tinha dito que morreria por Jesus, mas na hora H negou. E aí o que Jesus faz? Jesus vai lá de novo, encontra ele pescando de novo, restaura Pedro. E a primeira coisa que ele fala, ele vai perguntar, num resumo geral, o diálogo entre Pedro e Jesus é: Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim? E Pedro, Senhor, tu sabes que eu gosto de você pra caramba, né? Mas por que ele estava receoso? Porque ele já havia falado e já havia negado. E o que Jesus fala depois disso? Jesus diz, quando você era jovem, você se vestia a si mesmo e ia para onde queria. Mas quando você for velho, outro te vestirá e você irá para onde você não quer. E João diz que ele disse isso para significar com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Ei, o problema não era que ele não conseguia amar ao ponto de morrer. Jesus está dizendo, lá na frente eu estou vendo, você vai conseguir. Então o que ele está dizendo aqui, queridos? Olha, eu estou olhando o seu futuro, eu já estou lá. Eu já vi. Você tem que olhar, olha na minha perspectiva. É para frente. É para frente que eu olho. Sabe, queridos, quando a gente entende o nosso futuro glorioso, a gente vive com a certeza de que nada pode nos parar. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo vai dizer, irmãos, quanto a mim não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu fiz no verão passado, mas isso em Cristo já não importa. Importa o que está lá na frente, importa eu olhar lá no alvo, importa eu ver o futuro glorioso que Ele tem para mim. Aleluia. Se você tomar essa consciência, irmão, você vira um crente de verdade. Sabe, o que é isso? O que o diabo pode fazer? Nada. Se Deus é por nós, quem é o louco? Quem é o burro que será contra nós? Aleluia. Hebreus capítulo 12, ele também vai dar um exemplo de Jesus. Portanto, nós também temos visto, Hebreus 12, 1, tá? Eu vou citar alguns versículos, deixar claro aqui, e vou ler antes de você chegar lá. Mas depois você assiste essa ministração no YouTube, lê a sua Bíblia com calma, tá bom? É porque o tio aqui só tem 50 minutos. Então, depois você consulta com calma na Bíblia, amém? Glória a Deus. Amém. Portanto, também vós, Hebreus 12, 1. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Agora preste atenção no que ele diz sobre Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele está dizendo,
Corra olhando para frente, corra olhando para o futuro, porque Jesus fez assim. Jesus estava ali para ser morto e ele não considerou a vergonha que ele ia passar, mas ele considerou a alegria. Isaías diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. O fruto do penoso trabalho dele sou eu e você, irmão. E ele olhou a minha e a sua vida e se alegrou e falou: vale a pena passar pela cruz. Vale a pena ir até o final. Vale a pena seguir esse caminho. E a Bíblia diz, como conclusão desse processo, ele está sentado à direita de Deus. O que eu quero dizer para você é que quando você olha para o seu futuro na palavra de Deus, você vai ver que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena continuar em fé, que nada pode te parar. Oh, aleluia. Amém? Então a importância de olhar para o futuro é isso. É saber que há algo glorioso e que nada pode nos parar, que nada é melhor do que isso. Aleluia. E o que está preparado para você, querido, você não perde, a não ser que você queira. Ninguém toma de você. Você pode perder se você deixar, se você abandonar, mas se você ficar firme, é seu. Ninguém tira. Tem um galardão te esperando. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ele fala que Deus nos revela o futuro. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 46. Aleluia, Isaías 46, versículo 9 e 10. Versículos 9 e 10. Você achou? Ele diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. O que ele está dizendo, queridos? Que ele é Deus e nós não sabemos o futuro. De nós mesmos nós não sabemos, mas ele conhece, ele vê e ele revela. Ele está dizendo: eu mostro o fim desde o início. Então a única maneira da gente conhecer o futuro é olhar para o que Deus está dizendo, é entender o que ele está falando. Através da sua palavra, Deus nos mostra esse futuro glorioso. Amém? E esse futuro, ele está expresso na palavra de Deus, principalmente no que nós chamamos de profecias. As profecias da Bíblia são vários profetas. A profecia, ela ocupa 37% da Bíblia. É mais de um terço. Eu acho que é algo importante Deus estava querendo dizer nisso aí, né? E a gente não pode dizer que tem amor à palavra e desprezar as profecias. O nosso amor pela palavra tem que ser também estudando as profecias, conhecendo as profecias. Aleluia. Agora, a gente precisa entender como compreender essas profecias. Sabe, irmãos, eu trabalhei numa fábrica de equipamentos eletrônicos. E a fábrica, ela produzia equipamentos de radiocomunicação. E o equipamento, por incrível que pareça, um saía igual ao outro. Por quê? Porque era o fruto de um mesmo processo. A mesma matéria-prima entrava, tinha o mesmo processo e era tudo padronizado para que na saída você tivesse um equipamento funcionando da mesma forma. Se não tivesse funcionando é porque algum problema aconteceu em algum processo. Vamos imaginar que você tem uma cafeteira em casa. Você coloca uma quantidade de pó e uma quantidade de água. E você liga a cafeteira e sai o seu café. E vamos imaginar que a sua cafeteira pifou por algum motivo. Dependendo do eletrodoméstico, nem vale a pena consertar. Você vai lá e compra outro, sai mais barato. Aí você vai na loja e compra outra cafeteira igualzinha. Você bota a mesma quantidade de pó, a mesma quantidade de café, liga e o que sai? Café. A revelação da noite. Estou arrepiado aqui, ó. Você veio para receber essa revelação aqui. Arrepiou. Mas o que eu quero dizer para você, como é que eu vou interpretar uma profecia que vai se cumprir? Olhando para que já se cumpriu. Porque a fonte é a mesma. Aleluia. As minhas parábolas são demais.
Aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus. É muita glória. Eu vou olhar para uma profecia que já se cumpriu e vou perceber como eu posso interpretar as que vão se cumprir. Agora eu vou te dar um exemplo. A palavra de Deus disse que o Messias nasceria de uma virgem. Como é que isso se cumpriu? De forma literal. O Messias nasceu de uma virgem. A palavra de Deus diz que ele viria do Egito. Como se cumpriu? Literal. Na perseguição eles foram para o Egito e depois, quando Herodes morreu, eles voltaram do Egito. A Bíblia diz que nas profecias que o Messias teria o seu ministério principalmente na região da Galileia. Isso se cumpriu de forma literal. Disse também que ele seria traído por 30 moedas de prata. Se cumpriu de forma literal. Ele seria morto, crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, jogariam sorte sobre as suas vestes e não quebrariam os seus ossos. Tudo isso se cumpriu de forma literal. Como é que você acha que vão se cumprir as próximas profecias? Boa. Então, quando ele diz que o seu futuro é glorioso, isso é literal, irmão. Isso é literal. Porque é glorioso. Amém? Uma vez eu lembro que eu tive uma discussão com uma amiga, faz muito tempo. E eu falei, olha, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Aí ela falou, não, voltar significa que um dia os ensinamentos dele vão voltar. Eu falei, oxe. Sabe porque em Atos, no capítulo 1, quando Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos, a Bíblia diz que enquanto Jesus falava, ele foi subindo aos céus, até que uma nuvem entrou na frente, tampando a visão dos discípulos. Então 2 varões pararam do lado deles e falaram, varões galileus, por que estáis com os olhos fitos nos céus? Esse Jesus que foi recebido acima nos céus, há de vir da mesma forma como o viste ir. Não é a volta do ensinamento, é a volta de Jesus. Porque ele subiu à vista deles, ele vai voltar também. Agora, existem outras coisas aí, que vai ficar também para o pessoal, porque se eu falar tudo, não fica nada para os próximos professores. Mas ele te busca antes, irmão. Fica o spoiler. Ele vai te buscar antes. Porque quando ele vier, você vem com ele. Aleluia. Aleluia. Isso é melhor que um gol do Brasil na final, irmão. Aleluia. 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 Uma outra chave para a gente entender as profecias é entender os tempos a que elas se referem. As pessoas têm dificuldade porque misturam as coisas. E realmente, quando a gente olha só para o Antigo Testamento, pode parecer um pouco confuso. Mas o Novo Testamento ele se torna uma chave. Ele abre as profecias do Antigo para a gente. E é interessante, queridos, os discípulos, nesse diálogo que eu falei, que Jesus estava ali dando as suas últimas instruções, e Jesus, um pouco antes de subir, ele falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia diz que os discípulos falaram, será esse o tempo que restaurarás o reino de Israel? E a resposta de Jesus é, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, meu irmão, esse negócio de ficar marcando data para Jesus voltar, esquece. Eu tenho para mim que se alguém marcou uma data, ele não volta só de implicância. Porque a Bíblia diz, em dia que não esperais, está escrito lá. Se alguém está esperando, ele fala, hoje não vou voltar. Isso é só conjectura, tá, irmão? Isso não é doutrina, não. Isso é... Mas esquece esse negócio, porque não nos compete saber o dia exato. Agora, é interessante a gente perceber que há épocas e estações, ou épocas tempos e épocas, dependendo da sua tradução. São duas palavras gregas. A primeira é cronos, que tem a ver com tempo de relógio, crono. É o tempo que você mede, um dia, um ano, uma hora. E a segunda é kairos. E o kairos, muita gente fala assim, não, é o tempo do homem, o tempo de Deus é o kairos. Mas não é perfeita essa tradução.
O Kairos significa a hora certa, o momento exato, a hora oportuna. Aleluia. Existem vários cronos, tempos que passaram, mas existem vários Kairos, onde Deus intervém direto na humanidade. Nós chamamos esses intervalos de dispensações. E a Bíblia fala que você precisa entender a que dispensação se refere. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 61. Eu quero te mostrar algo. Isaías, capítulo 61. Glória a Deus. O Kairos é maravilhoso, mas o Cronos está passando. Aleluia. Isaías 61. Você achou? Glória a Deus. Versículo 1 diz o seguinte: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém. Essa é uma profecia de Isaías falando do Messias, falando daquele que seria ungido. Agora vá comigo para Lucas, capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, verso 16. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Quem tem um futuro glorioso, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 4,16. Lucas 4,16. Você achou? Ele diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Aliás, ele será chamado Nazaré, também é uma profecia que se cumpriu literalmente, só para deixar aí anotado. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, profeta que a gente acabou de ler, profeta Isaías, e ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Agora eu vou explicar. É interessante que na profecia de Isaías ele diz que o Senhor havia ungido para ele fazer várias coisas, mas para apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor tem uma ligação com o ano do jubileu, que figurativamente representa a época da graça. Amém? Para Israel é o milênio, mas para nós é a época da graça. Porque o que está ali, eu e você podemos viver pela fé. Amém? Por isso que a Bíblia diz que nós podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro. Aleluia. Mas eu não vou entrar nisso não, que senão a gente não... Aleluia. Agora é interessante que ele fala: apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança fala sobre um dia de juízo. Mas é interessante que quando Jesus lê, ele lê até o ano aceitável e para. E entrega o livro. Ele não lê o dia da vingança. E ele diz: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, não é a hora de pregar o dia da vingança. Era a hora de pregar o ano aceitável do Senhor. Mas o que é interessante, queridos, porque quem olha para Isaías vê como uma coisa só. E quando a gente olha os profetas do Antigo Testamento, eles veem a primeira e a segunda vinda como uma coisa só, misturado. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Espera aí. Para o Isaías, o menino ia nascer, ia crescer, ia reinar. Só que existe algo ali no meio, que os profetas não conseguiam ver. Você pode colocar aí aquela imagem que eu separei? Aleluia. Aqui está, dá para ver aí com esse púlpito na frente? A Bíblia.
Vou tirar. Pronto. Tirar tudo. Glória a Deus. Você está vendo aqui? A primeira vinda de Cristo. O profeta do Antigo Testamento via a primeira vinda de Cristo, o primeiro pico do monte. E o segundo, a segunda vinda, quando ele virá como leão de Judá, reinar sobre a terra. Aleluia. Para o profeta, parecia 2 eventos logo seguidos. Um junto com o outro, mas tem algo aqui no meio. Tem algo aqui no meio que eles não conseguiam ver, mas que o Novo Testamento, obrigado, já pode tirar, que o Novo Testamento nos revela. Glória a Deus. Existe algo ali no meio. Você que conseguiu ler rápido, você viu. Você que não leu rápido, eu vou te falar daqui a pouco. Mas o que ele me mostra? É que eu preciso entender os tempos e as épocas que as profecias se referem. Há coisas que são para a primeira vinda, para essa dispensação, e há coisas que se referem a uma dispensação futura, a um tempo futuro, a um momento kairos, aonde Deus vai intervir de novo. Aleluia. Aleluia. Deus veio intervindo. E algumas vezes ele interveio trazendo a lei, por exemplo. Outra vez, trazendo Jesus. Foi a maior de todas as intervenções. Eu gosto de uma frase do Grant Osborne que diz que a maior de todas as vitórias do bem sobre o mal não é o Armagedon, é a cruz. Porque lá ele definiu tudo. Lá ele fechou. Está consumado. O que vem para frente é só para arrumar a casa, mas já está garantido. Amém? E se você está em Cristo, o seu futuro é glorioso, querido. Agora deixa eu te mostrar mais uma coisa. Você precisa entender mais uma coisa para entender. A Bíblia fala, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente não consegue ver a igreja. Há pistas sobre a igreja, quando a Bíblia diz, e os gentios virão e adorarão o Senhor. Há algumas pistas, mas ele não fala claramente, a igreja não é revelada no Antigo Testamento. A igreja só é revelada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a igreja era um mistério. Aí quem gosta de mistério aí, ó. É mistério, irmão. Oh, aleluia. Só que é um mistério que está revelado. Abra comigo sua Bíblia em Romanos. Aleluia. Sabe, queridos, se a gente entender isso errado, a gente vai aplicar à igreja coisas que não são para a igreja. A Bíblia fala sobre 3 classes de povos. 3 classes de povos. A Bíblia fala sobre judeus, gentios e a igreja de Deus. A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios 10, 32, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre esses 3 grupos. Quem são os judeus? São os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Tem que ser dos 3. Esses são os judeus. E os gentios? É todo o resto. É aquele que não são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quem é a igreja? A igreja é todo aquele, judeu ou gentio, que recebeu Jesus como Senhor da sua vida. O que a Bíblia chama de a justiça de Deus. O que a Bíblia diz que são os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Aleluia. Somos eu e você. E quando Deus revela a igreja, Ele vai mostrar essa igreja no Novo Testamento. No Antigo Testamento Ele não mostra. Sabe quando alguém tem uma boa notícia, mas não pode contar? Sabe, às vezes a pessoa fala assim, eu vou comprar um carro para o meu filho, mas não conta para ele não. E você fica com vontade de contar. Eu acredito que Deus estava assim no Antigo Testamento. Eu quero muito contar para eles. Eu quero muito falar para eles o que eu vou fazer. Mas vai chegar o tempo certo. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos veio o Senhor. E Ele falou, agora eu vou contar. Vou levantar profeta, vou levantar apóstolo e vou anunciar o mistério. Oh, aleluia. Aleluia. Você e eu, irmão, somos um plano de Deus. Somos algo que Deus cuidou através dos séculos. Não acha que você é pouco, não. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Eu falei para você, Romanos
16, foi isso que eu falei? Romanos 16, 25. Aleluia. Ele diz o seguinte, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncios nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Ele fala sobre um mistério que estava oculto das gerações, mas que agora, nessa dispensação, nesse tempo, ele revelou, ele tornou público, ele tornou conhecido. E o diabo ficou com cara de tacho. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículos de 3 a 5 diz: pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas no Espírito. Hoje ele está falando, o mistério esteve oculto. Não adianta você procurar lá no Antigo Testamento, estava oculto. E para finalizar essa parte do mistério, ele fala em Colossenses, na verdade, capítulo 1, versículo 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Existia um mistério que ele revelou e ele mostra à igreja como era esse mistério. E a nossa época da igreja está lá. Agora eu quero que você veja, para finalizarmos aqui mesmo, o que está reservado para o futuro dessa igreja? E aí? 3 chaves para você entender. Primeiro, profecias se realizando literalmente. Segundo, entender as épocas às quais as profecias se referem. E terceiro, entender que a igreja era um mistério. E que a palavra de Deus direcionada à igreja, você precisa entender quando a palavra é direcionada à igreja, quando é direcionada a Israel e quando é direcionada aos gentios. Isso são chaves para você entender as profecias. Amém? No Rema a gente fala com isso um pouco mais detalhado. Dá para explicar um pouco melhor. Mas eu acho que por aí você já tem uma base. Agora é interessante a gente ver o que diz a respeito da igreja. Apocalipse no capítulo 5, ele fala que Jesus, o Cordeiro, comprou para si homens de toda língua, tribo, nação. Ele fala, e os constituíste para o nosso Deus, reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia. Existe um futuro glorioso para você, irmão. Existe um futuro glorioso preparado para você. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero mostrar para você o livro de Apocalipse. Ele fala sobre as cartas às 7 igrejas. Existem 7 igrejas ali na Ásia Menor, aos quais o livro de Apocalipse endereça 7 cartas. É lógico que Jesus não estava querendo falar só com 7 igrejas locais. São uma carta para todas as igrejas. Como é que eu sei disso? Porque ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve e aprende. E quando eu ouço e guardo isso, eu sou bem-aventurado. Porque Jesus disse, bem-aventurado é o que lê e o que ouve as palavras dessa profecia. Porque o tempo está próximo. E ele vai endereçar 7 cartas. E tem algumas palavras de repreensão, tem algumas correções que precisavam ser feitas. Mas tem também 7 bênçãos. 7 coisas ali. Eu vou ler algumas para você. Preste atenção, porque isso diz respeito ao seu futuro. Aleluia. Ele diz, no Apocalipse capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Aleluia. No Apocalipse 2:10, ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia.
Ele diz também em Apocalipse 2, 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aleluia! E vai ficando melhor, irmão. Aleluia. Apocalipse 3:5, o vencedor será vestido com vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia. Aleluia. Você vai ser chamado pelo nome. Aleluia. Apocalipse 3:12, falei coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Aleluia. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Agora, eu dei uma puladinha em um aqui. Não, ainda não. Apocalipse 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Sabe, ele disse, a Bíblia diz, a gente leu lá em Hebreus, que ele não fez caso da vergonha, mas ele continuou vendo a alegria que estava proposta, e diz que ele está sentado à direita de Deus. Ele está dizendo a mesma coisa para mim e para você: ser fiel até o fim, permanece na fé, porque assim como eu me assentei, você também vai assentar no meu trono. Aleluia. Aleluia. É por isso que Deus estava aguardando isso para o momento certo. É muita glória, irmão. Aleluia. E um que eu guardei de propósito, eu pulei de propósito. Aleluia. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Aleluia. Sabe aqui, o maná que os israelitas comeram? Então, a gente vai provar desse negócio também. Se é bom, eu acho que é maravilhoso. Deve ser melhor que cuscuz. Mas a bênção não é só isso, não. A crente pensa em comer até quando vai para o céu, né, irmão? Mas vamos lá. Ele diz, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sob essa pedrinha um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esse aqui ficou no mistério, né, irmão? Uma pedra branca? Para que eu vou querer uma pedra branca? E agora? Vou vibrar. Uma pedra branca. Ministério de Música. Venha para cá. Sabe, a interpretação disso, existem 3 interpretações possíveis. Eu vou falar para você, eu gosto das 3, e eu acho que as 3 são válidas. A primeira interpretação diz que quando alguém era julgado no mundo antigo, em Roma, o juiz entregava uma pedra na mão daquele que estava sendo acusado, do réu. Se fosse uma pedra preta, ele era culpado. Mas se fosse uma pedra branca, ele era inocente. Oh, aleluia. Veja o que eu estou dizendo. Deus não vai julgar se nós somos inocentes ou culpados lá na frente. Não é isso. Mas Ele vai manifestar a justiça que Ele já nos deu. Aleluia. Você está entendendo? Nós já somos livres em Cristo. O pecado já foi resolvido em Jesus. Amém? Se você recebeu Jesus, seus pecados já foram perdoados, seus pecados já estão purificados, você está livre de toda injustiça. Mas lá, isso vai resplandecer. Aleluia. Isso me lembra um filme que eu vi sobre as Crônicas de Nárnia. Na verdade é um livro que virou filme. E tem um dos irmãos, que é um dos livros que é o guarda-roupa, feiticeiro, leão. Não necessariamente nessa ordem. Mas nesse filme, um dos irmãos, são 4 irmãos, e um deles trai o resto do grupo por causa de um doce. E ele vira prisioneiro da feiticeira, que na verdade é uma representação do diabo. E tem um leão que se chama Aslan, que é a representação de Jesus. E como ele errou, como ele é um traidor, a vida dele pertencia
a feiticeira. E a feiticeira disse: ele tem que morrer. Mas o que acontece? O leão morre no lugar dele. E aí você já sabe, né, irmão? Mas eu acho engraçado, no final do filme tem uma cerimônia de coroação. E para cada um deles existe um nome, um título. Pedro, o Grande. E esse era o Edmundo, o que traiu. E quando ele coloca a coroa, ele fala: Edmundo, o Justo. Aleluia. Aleluia. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Quem, pois, intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Aleluia. Mas existem mais duas interpretações da pedrinha branca. A segunda é que ela era dada também aos vencedores dos jogos. Quando alguém chegava e recebia e era consagrado vencedor, também era dada uma pedra branca. Ou seja, eu e você não só vamos ser declarados inocentes e justos, mas também vamos ser declarados vencedores. Vencedores. Irmãos, não vai ser só o subir para o céu, vai ser uma cerimônia de premiação. Mas isso fica para os próximos capítulos. E existe a terceira. Aleluia. Sabe o que é interessante? Também era dado uma pedra branca como uma forma de convite para participar de uma festa. Oh, aleluia. Eu e você, nós vamos chegar lá como justos diante de Deus. Vamos ser coroados como vencedores. E vamos entrar para a festa das bodas. Fique de pé. Fique de pé. Seu futuro é glorioso, irmão. Seu futuro é glorioso. Não deixe o diabo te parar, não. Não deixe o diabo falar nada sobre a sua vida. Não deixe o diabo te impedir. Celebre, celebre. Você é vencedor. Você é vencedor. Você é vencedor. Aleluia. Estou subindo pra um lugar mais alto. E vejo o chão passar nos meus olhos. Vejo o futuro. Tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar.
queridos, existe algo dentro de mim dizendo que o diabo tem afrontado muita gente. Às vezes você não percebe que é o diabo. Vem sugestões na sua mente dizendo que as coisas estão perdidas, que está tudo parado. Mas o que Deus está dizendo hoje com essa palavra aqui, o que Deus está dizendo é: se levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Eu declaro os planos do diabo frustrados na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro você livre para celebrar o futuro de glória que Ele tem para você. Você vai livre, você vai correr, você vai correr, você vai correr. O diabo não pode te prender, o diabo não pode, o diabo não pode. Celebre, aleluia. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Interdenominacional, que já formou mais de 50 mil alunos ao redor do mundo, visa capacitar homens e mulheres para uma propagação eficiente do Evangelho pregado por Jesus Cristo. O Rema possui uma grade curricular rica e equilibrada, com doutrinas bíblicas essenciais para a prática da vida cristã. A escola foi fundada pelo reverendo Kenneth Hagin em 1974, nos Estados Unidos. Chegou ao Brasil através dos missionários Apóstolo Bud e Jan Wright. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Matrículas abertas.